E aí, pessoal do Mundo FIV, tudo certo? Pessoal, hoje a gente vai trazer um tema super interessante, que é basicamente o que pode estar acontecendo quando você tem uma dor pélvica, ou quando você tem uma dor aqui do andar inferior do abdômen, ou uma dor embaixo. Os pacientes normalmente falam, eu tô com uma dor aqui no pé da barriga. Então, o que pode ser dor no pé da barriga? Quais são os principais problemas? Claro que a gente não vai conseguir falar de todos, existem vários problemas, mas a gente vai falar de alguns problemas que são os mais comuns, para explicar um pouquinho quais são as dores pélvicas que são possíveis de acontecerem. Vamos falar um pouco de cada sintoma, para como diferenciar um pouco dessas doenças, e vamos também tentar falar um pouco de como tratar. É claro que a gente não vai poder falar sobre tudo, senão a gente ia dar uma aula, na verdade, de medicina, mas basicamente já vai dar pra gente ter bastante informação legal. Eu acho que ficou bem interessante. Beleza? Então bora pro vídeo. Pessoal, antes da gente continuar, queria pedir demais para vocês se inscreverem no canal, considera fazer parte desse Mundo FIV, e também ativa as notificações aí sempre que a gente vai postar vídeos novos. A gente coloca vídeo todos os dias, todas as semanas aí para vocês, tá bom? Tem nosso Journal Club, tem o Café com Fertilidade, que é ao sábado, tem nosso vídeo toda quinta-feira. A gente já tá postando há pelo menos 2 anos e meio, acho que 3 anos, todas as quintas-feiras, então super importante. Vamos lá, pessoal, como que a gente começa essa discussão de dor pélvica? Basicamente o que o médico raciocina existem 3 órgãos ou sistemas principais na parte pélvica que podem dar problema. E aí a gente divide a parte pélvica em 3 compartimentos. Então tem o compartimento anterior, o compartimento médio e o compartimento posterior. Basicamente a gente tem no compartimento anterior, a gente tem os problemas urinários, o sistema urinário da paciente, que a principal causa de dor pélvica são as cistites, que são as infecções nas bexigas. Aqui entram alguns outros diagnósticos, por exemplo, como os cálculos urinários, mais a cistite, e uma causa de dor pélvica crônica é a cistite, chamada de cistite intersticial, que é um diagnóstico bem difícil de exclusão de fazer, mas é quando a paciente tem muita dor ali pélvica, tem muita dor para urinar, tem sempre uma sensação de bexiga não vazia completamente quando vai no banheiro. O paciente vai inúmeras vezes ao banheiro, vai às vezes 8, 10 vezes no banheiro urinar. Esse problema chamado de cistite intersticial, que não é uma cistite infecciosa. É muito comum as pacientes tomarem antibióticos de repetição e ela não tem infecção de urina, tá bom? Existem outros sintomas ali, que é piora durante a relação sexual. A paciente tem relação, no outro dia ela fala que piora com o estresse, piora com a privação do sono, piora com alguns tipos de alimento, por exemplo, coisas cítricas ou chá muito preto, café, assim por diante, tá bom? Então a cistite intersticial é um dos problemas que podem acontecer. No compartimento posterior a gente tem o trato gastrointestinal, e aqui de longe a principal causa são as doenças inflamatórias intestinais. Então são todas as intolerâncias alimentares, mas principalmente a doença de Crohn e retocolite ulcerativa, que são doenças que distendem ali o abdômen, ou as intolerâncias, por exemplo, à lactose e a glúten. Então o paciente pode ter algum comprometimento intestinal, que possa ter algum problema aqui da dor crônica. E quais são normalmente os sintomas? A paciente pode ter diarreia, a paciente normalmente distende depois que ela come, ela fala, eu sinto que minha barriga tem uma distensão importante, principalmente depois que eu como queijo, que eu tomo leite, por exemplo, ou quando eu como pão, algum outro tipo de alimento que tem rico ali em carboidrato, né, em glúten, e a paciente sente, ela reclama ali de dor. Principalmente isso. E essa doença também ela pode piorar com outras coisas, por exemplo, como as alterações imunológicas, as doenças que pioram, por exemplo, o quadro clínico do paciente, estresse, privação do sono. Então, como são doenças inflamatórias também, elas cursam com pioras. Então, sempre ela tem uma alteração no trato gastrointestinal, distensão abdominal, uma coisa bem comum, e diarreia. As pacientes têm diarreia, têm dor pélvica. E essa dor normalmente é uma dor pélvica crônica também, tá bom? Claro que existem outras doenças intestinais, de novo, diverticulites, tem várias outras que não é a ideia da gente falar aqui, principalmente neste capítulo que a gente tá, nesse vídeo que a gente tá gravando de dor pélvica crônica, tá bom? Então não esquecer dos diagnósticos diferenciais intestinais e os diagnósticos diferenciais urinários, como cálculo
e cistite intersticial, tá bom? Antes da gente falar do compartimento médio, que basicamente tem bastante problema que pode acontecer para dor pélvica crônica, não pode esquecer da parte da musculatura e dos ligamentos que existem em volta da pelve. Então, algumas vezes as pacientes têm dor pélvica e a gente se torna até crônica, às vezes por 4, 5, 6 meses, e ela está fazendo um exercício físico, por exemplo, que está fazendo com que ela tenha uma tendinite de algum ligamento pélvico ou assim por diante. Então, a partir da musculatura e ligamentar também podem ser focos de dores e normalmente pode ser uma dor bem mais comprida e muitas vezes a paciente acaba não descobrindo o que está acontecendo, tá bom? Então, não esquecer da parte ligamentar, não esquecer da parte da musculatura e os dois compartimentos. Bom, o compartimento médio, a principal doença de dor pélvica crônica, de dor para menstruar, é a endometriose. A gente vai gravar inclusive um congresso que chama Endo Week, a gente vai falar a semana inteira sobre a endometriose, acho que vai ser super legal. Mas a endometriose, a gente tem vários vídeos aqui no canal, ela é muito frequente na mulher, ela é uma causa de dor pélvica crônica. E a paciente, quais são os principais sintomas? A paciente tem dor para menstruar, o principal sintoma de longe é a dismenorreia, que a gente chama que é a dor para menstruar. A paciente tem dor durante a relação sexual, chamada também de dispareunia. A paciente tem alteração urinária e intestinal cíclica, normalmente quando ela menstrua, ela tem dor ou ela tem constipação, alguma coisa urinária. Então, como esses órgãos pélvicos estão muito próximos, você pode confundir um pouco algumas doenças pélvicas, tá bom? Principalmente quando a paciente está menstruada. Ela também pode ter dor fora do período menstrual, que a gente chama de dor pélvica crônica, né? Fora o período da menstruação, e ela pode ou não ter infertilidade, que é a dificuldade para engravidar, tá bom? Endometriose é uma doença muito frequente, então toda paciente que tem dor pélvica, ela deve acompanhar ali com gastro, ela deve ter alguma visão com clínico ou com urologista, nefrologista, mas no final do dia as doenças ginecológicas devem ser sempre afastadas, principalmente a endometriose, tá bom? Bom, endometriose é uma causa. Depois, tem outras coisas como as infecções pélvicas, por exemplo, as salpingites, as oforites, miomas muito grandes, por exemplo, podem fazer com que a paciente tenha desconforto pélvico. Não é uma dor muito forte, mas ela tem um desconforto pélvico que pode piorar também bastante e pode ter um acréscimo durante a menstruação. Isso não é incomum, tá joia? Bom, como tratar? Basicamente, a gente fala que quase todas essas doenças de dor pélvica crônica, elas têm um princípio, que é o princípio da analgesia, que é o princípio de tratar a dor. E a gente lança a mão de uma série de coisas para tratar a dor. Luiz dá alguns exemplos. A gente usa acupuntura, a gente usa exercício físico, importantíssimo, como aumento da serotonina, um potente analgésico. A gente usa todos os remédios por escala, então a gente começa sempre do menos agressivo, os analgésicos comuns, para depois a gente passar para os anti-inflamatórios, para depois a gente passar para os analgésicos, como os derivados, por exemplo, da morfina, como, por exemplo, a codeína é um que a gente pode usar, ou a associação com a codeína com alguns outros analgésicos podem ser usados. E depois a gente começa a usar algumas outras coisas, como a amitriptilina, a gente usa lírica, a gente basicamente usa uma série de remédios para tentar diminuir esses impulsos nervosos que a paciente apresenta a dor. A gente tenta cortar a dor de alguma forma. Mas o principal do tratamento, pessoal, é descobrir a causa, tá bom? Acho que a principal coisa do tratamento é realmente saber a causa. Eu tenho muitas pacientes que procuraram por endometriose, que tinham cistite intersticial, a gente procura, não tem endometriose, tem a cistite, e a gente caminha todo o tratamento para tratar essas cistites, principalmente nas pacientes com dor crônica. Eu acho que a última informação que eu queria passar nesse vídeo é que todas as pessoas que têm dor crônica, elas sofrem muito, principalmente nas suas relações conjugais, nas suas relações familiares, porque a pessoa reclama muito de dor por um período muito prolongado, e as pessoas que estão em volta, elas passam por vários períodos ali de tentar ajudar, por exemplo, pessoas que estão com dor, depois de ficarem descrentes que as pessoas têm muita dor, e principalmente quando elas têm dor e conseguem fazer algumas atividades, as pessoas estão tão adaptadas à dor pélvica que elas acabam vivendo normalmente, entre aspas, e fazendo, e as pessoas que estão em volta falam, mas se ela está trabalhando, se ela está fazendo tudo, ela não deve estar com dor. E isso não é verdade. E basicamente elas voltam a ter pena também. Então as pessoas que estão em volta também sofrem muito com pessoas que têm dor crônica, tanto para tentar ajudar, para depois ter pena,
para depois não acreditar, para depois voltar a querer ajudar, para depois não acreditar, para depois ter pena. Então é um ciclo vicioso ali, não é fácil, e a gente sempre fala que o parceiro, a parceira, os pares, eles devem ser tratados também, principalmente do ponto de vista psicológico, para as pacientes que têm dor pélvica crônica. E a última coisa, a dor pélvica crônica com certeza é um quadro sindrômico que precisa de uma approach, precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Então, essa paciente vai passar às vezes no médico da dor, vai passar no ginecologista, vai passar no gastro, e todos os médicos juntos vão acompanhar essa paciente para descobrir por que as pacientes têm dor num nível muito alto. E a última coisa, o último tópico você deve acompanhar a sua dor através de um diário de dor, para você saber a média de dor que você tem. Então você vai dando scores lá de 0 a 10 para a sua dor, e qualquer tipo de intervenção médica você vai poder saber se você passou, por exemplo, de 8, 9 de dor para 4, 5. Isso já houve uma melhora significativa, e o tratamento está fazendo efeito, mesmo que você não tenha ali 100% da sua dor excluída, mas você basicamente vai ter sua melhor qualidade de vida, tá bom? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Queria agradecer demais vocês. Se você ficou aqui, se você foi Mundo FIV Raiz, se inscreve no canal, considera se inscrever, ajuda a gente a fazer o canal crescer, e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.